Vamos dar play, né? Vamos seguir com essa do William. Na entrevista, o Corinthians quitou dificuldade, dívida de 100 milhões, então 6 milhões, em comparação a 100 milhões que o Corinthians quitou. Então, mas aí são 106, né? Eu não sei qual. Que 100 milhões que o Corinthians quitou que você falou? Não, estou falando em comparação de dívidas do início da tua gestão. Mas você sempre esquece dos juros. Se você conseguir comprar algum imóvel, um carro, eu quero que você compre para mim sem juros. Por favor, dividir em 20 anos, 30 anos e sem juros nenhum. Você sempre leva para o lado para diminuir o que foi feito. Não foi 100 milhões. Eu acabei de falar que foram 400, 300 e tanto. Você sabe, tá aí. Mas você, como presidente, vendo isso, o Corinthians sendo cobrado de 6 milhões... É horrível. Não, horrível. Não chega a ser horrível. Você não acha que é vergonhoso o Corinthians? Mas era marmita, né? Hoje já é 6 milhões. E foi pago. Para a gente manter, então, no assunto futebol, time e tudo mais... O Corinthians deve 8... assim, nossos setores são muito mais competentes que os outros. Isso eu garanto para qualquer um. Parabéns para vocês. Mas os outros clubes não têm esse acompanhamento diário, como nós temos. Eles não têm um meu timão. Você acha isso bom ou ruim? É verdade. Você acha isso bom ou ruim? Cara, eu acho bom e acho ruim. Depende da forma como é feito. Né? Se tiver uma linha sempre de colocar os dois lados, o que é bom e o que é ruim, eu acho excelente. Não quero expor ninguém aqui, mas eu já escutei de muitos jornalistas que hoje é impossível você falar a verdade quando é boa, porque você é chamado de passapano. Vocês devem ter sido chamados para vir aqui hoje, de passapano. Esse é o mundo que a gente vive. Infelizmente, o que é bom, ninguém fala. Eu quero porque hoje a rede social é só coisa ruim. O que tem de bom na sua gestão, Duílio? Você falou que está acompanhando, que antes era marmita e agora é 6 milhões. Mas o que tem de bom na sua gestão, Duílio? Eu não vejo nada. Eu não vejo, porque acompanho diariamente e tal. E eu acompanho também minhas contas diariamente. Eu devo hoje, devo amanhã e devo depois de amanhã. Eu também acompanho diariamente. E aí o que eu estou fazendo para pagar a dívida? Eu estou trabalhando. Eu recebo uma vez por mês. E aí eu vou pagar, né? Quando eu vou pagar essa dívida minha aí. Mas isso daí eu acompanho a dívida, aumenta, diminui. E falar um pouco de juros, se não me engano são 100 milhões de reais de juros, tá? Acho que se não me engano, por ano aí. Corinthians paga. Vende só o ruim. Não é isso que dá like? Sim. Não dá para vocês discordarem de mim. Acho que a gente vive no mesmo mundo. Só para a gente voltar a falar do time de futebol... Então, se tiver o meu timão que fale tudo, o bom e o ruim, acho excelente. Sim, mas sim. só mais o ruim do que o bom... A busca é sempre pela coerência, que eu tenho certeza que de todos nós. Voltando ainda a falar de time, já que a gente está falando de negociação e time... No debate que a Gazeta Esportiva promoveu no mês da Redonda, o Augusto Melo deixou claro que pretende renovar o contrato do Renato Augusto se ele vencer a eleição, e o André Negão deixou claro que é o Mano Menezes que vai tomar essa decisão se ele vencer a eleição. E muitos torcedores, imediatamente, a repercussão foi em cima de você, no sentido, bom, mas até lá o Duílio tem a caneta, ele pode fazer essa renovação, ou ele deve, ele já deveria ter iniciado uma conversa. E recentemente a gente teve uma declaração que repercutiu muito do Renato Augusto, quando questionei ele sobre isso, e ele disse, bom, eu vou esperar até certo ponto, mas eu preciso ver meu futuro, se o Corinthians não quiser. E alguns torcedores já entenderam, poxa, o Corinthians pode acabar perdendo o Renato Augusto, porque o Duílio vai ficar esperando a eleição. Explica para o torcedor, então, qual é a sua posição nessa questão e qual é a sua intenção também sobre o Renato Augusto. Vamos lá. Eu não quero tratar um atleta individualmente, né? Nós temos vários terminando o contrato. Sim. Né? Então, mas, por favor, se você puder, eu digo porque o que a gente pega do torcedor, ele é o nome que a galera quer saber se vai renovar ou se não vai renovar. Mas, Salazar, só para te colocar assim, uma coisa que isso é um assunto. Eu sou o presidente do Corinthians hoje. Se eu te falar um A de um jogador ou outro jogador, nós estamos num momento muito importante para o clube, que a gente está passando uma situação péssima no campeonato. Né? A gente precisa sair logo dessa situação. E está difícil, né? A gente vai aos pouquinhos, tudo é sofrido, mais sofrido aqui. E é um assunto que vai influenciar diretamente dentro do elenco. Eu não posso atrapalhar o time. O que eu posso te falar é que a gente fez o que tinha que ser feito pensando no futuro. Que é o que eu dei exemplo aqui. Na Série B.
futuro do Corinthians na Série B. Com esse pensamento do senhor Duílio, é a Série B. A gente fez a troca do Vanderlei para o Mano, acabamos fazendo até no meio, tentando criar um fato novo para que a gente fosse para a final. Mas ela era necessária, como eu falei, né? Que a gente teria que ter alguém que seguisse no ano seguinte para ter um rumo, né? Eu e o Alessandro vamos embora, como eu coloquei. Então está sendo preparado o futuro para o Corinthians. Não se preocupem que o Mano está trabalhando nisso, o Mano está fazendo as avaliações, todo o pessoal nosso e da comissão técnica e do Cifute estão analisando nomes para contratar, estão mapeando. O trabalho está sendo feito, mas ele está sendo feito em silêncio, pelo momento que a gente vive, infelizmente. Então não vou te falar aqui de Renato ou de... Até mais 15 dias, que dia? Hoje é dia 10. Em 15 dias já tem eleição. Nós já vamos saber quem é o próximo presidente. E o que o André falou é o que sempre foi no Corinthians, pelo menos enquanto eu estive lá. Quem decide se o jogador vai ficar, se não vai ficar, ou se vai ser contratado ou não, é o treinador. Presidente, você falou da situação no Brasileiro. Eu vou te passar alguns números. O Corinthians, da segunda à 33ª, 7 meses está na segunda parte da tabela. Há 7 meses. Só na primeira rodada ficou na primeira parte da tabela. Ele tem -1 de saldo hoje. Está com o mesmo número de pontos que o time de 2007, mas tem uma vitória a menos. O time que caiu do Corinthians, ele tem uma vitória a menos. Ele só tem mais vitórias do que os 3 últimos colocados. É o time que mais empatou no campeonato. É a segunda pior campanha do clube até a 33ª rodada. Esses números todos, essa angústia... Para você que não tá ligado, esses números todos do Corinthians, se não me engano, tem 17 empates. Tá? 17 empates, para você que tem uma noção. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro tem 19 jogos. O Corinthians tem quase um turno de empates, tá? Um turno quase de empates. E a gente vai voltar a falar um pouco da negociação do Yuri. São jogadores que poderiam estar ajudando o Corinthians agora. Não são extracampo e tal, mas são jogadores que podiam fazer alguma coisa, né, de diferente. A gente viu o Curitiba trazer o Slimani, atacante argelino, centroavante, que eu acho que a visão que a gente tem do Yuri Alberto é muito ruim dele. A gente espera uma coisa que ele não faz. A gente espera que o Yuri Alberto segure, faça parede, toque a bola. O Yuri Alberto não é esse jogador. O Yuri Alberto é segundo atacante, tá? Ele é segundo atacante, ele é aquele atacante que é o 11, que não é lógico, você tem que saber cabecear, tal, tudo. Mas ele não é aquele centroavante alto que vai cabecear, que vai fazer uma parede. Ele não é o Jô, entendeu? Acho que a forma que ele joga é diferente. E como que o Curitiba traz o Slimani e o Corinthians não consegue trazer? Como que o Vasco vai lá e peneira um Veguete e o Corinthians não consegue trazer? Você entende? É esses questionamentos. E aí você manda 5 jogadores, 4 jogadores, que é o Mantuan, o Robert Renan, você manda o Duqueiroz, né? O Ivan, goleiro, foi para lá também. São 4, 5 jogadores e traz um jogador, o Yuri Alberto. Entende? O Murilo, ele surgiu agora, né? Quem foi vendido, ele surgiu agora. Quem que jogaria junto com o Gil? Não tem ninguém, pô. Quem que é o reserva do Fábio Santos? É o Bidu. Entendeu? No lateral direito, o Fagner tá ruim, Duqueiroz. Não podia estar fazendo Duqueiroz ou Moscardo ali na volância? Não podia estar fazendo? Não daria para o Moscardo jogar um pouco mais adiantado? Duqueiroz e Rony? Não daria para o Duqueiroz na direita ali? O Duqueiroz passava. Tinha explosão. Né? Não daria para ele jogar ali? Não daria para Murilo e Bruno Mendes na zaga? Acho que se o Bruno Mendes estivesse jogando na zaga, o Bruno Mendes podia até renovar com o Corinthians. Não podia, senhor Duílio. Ô, senhor Duílio. Né, cara? Aí tá aí o time, mano. Um turno quase de empate, mano.
Na Arena são 10 empates na Arena. 10 empates. A angústia toda que o torcedor está sofrendo, e você como presidente, você gasta entre 15 e 20 milhões por mês, você tem uma das maiores folhas salariais do país. Mas não é a terceira que nem falaram. Aí você me fala isso. Qual folha, qual ano? Uma das Não é a terceira. O do Willi, não é a terceira. Não, mas não. Uma das maiores folhas salariais, mas não é a terceira, igual falaram. É a quarta. Mudou muito, né, do Willi? Maiores folhas salariais, top 3, top 4, enfim, top 5. E o seu time entrega 14º, assim, qual o tamanho da sua parcela de culpa, sua, do Alessandro, que foi do Roberto também? Qual análise, qual a reflexão que você faz isso, assim, de tudo que você está gastando e o que você está vendo, o torcedor está vendo no campo, que realmente é algo angustiante, vergonhoso que o Corinthians está passando no Brasileiro? Não, seus números só mostram o que eu acabei de falar, que é uma péssima campanha que a gente está fazendo. Em termos de números, primeiro não é a terceira folha, acho que a ESPN soltou esses dias e até nós pedimos para que fosse mudada porque estava errado, estava a gente acho que como terceiro com 27 ou 28 milhões, sei lá, e a folha hoje total, com imagem, com tudo, com impostos, é mais ou menos 21. Esse é o número real. Então assim, é isso, né, Gabriel? 22, pronto. Então assim, esse mas era 20, aí era 21, agora é 22. Duílio, 3 meses dá os 6 milhões do Barleto, Duílio. Agora, a angústia do torcedor é a mesma minha. É o que eu falei já aqui algumas vezes. O time que nós montamos, todos aqui gostaram quando chegaram. Ainda esquecemos do William, que saiu no meio do caminho, que era um jogador que quando foi falado também que ia chegar, era mentira, era historinha, era não sei o quê, como outros que a gente trouxe. O próprio Renato Augusto, Roger Guedes. Então, só que não está funcionando dentro do campo. Se for em futebol é uma doideira, vocês sabem disso, vocês cobrem futebol, tem coisas no futebol que não se explica. Para mim, quando eu falo que nosso time é bom, eu acho o meu time bom. Não era para estar aí, vocês concordam? Não se explica pela constante troca de técnicos? Não faz grande parte? Então, se explica ou não, né? O Belo, isso é uma coisa interessante a gente falar, cara. Eu sou o cara que mais na vida e trabalhei muito tempo, né? Estou no futebol há muito tempo e não tenho dúvida nenhuma que a sequência do treinador é o que vai te dar o melhor resultado. Mas no Brasil, hoje, no mundo está começando também, a gente está vendo. E muito por causa de rede social, desses sites especializados também, do torcedor, o que o torcedor vive hoje também no mundo, esse ódio, sei lá, que está todo mundo, né? Se você não ganhar, você não consegue segurar. O treinador só fica se ele ganhar. Quando chega, ou no primeiro ano, você não segura. É impossível. Nós tentamos... Não é impossível, Duílio. Não é impossível. O Vojvoda passou, temporada passada, metade do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. E o Fortaleza não mandou embora. Ah, mas o Fortaleza, com todo respeito aos torcedores do Fortaleza que o Corinthians... Não importa. O senhor Andrés segurou o Tite eliminado na pré-Libertadores. Não adianta falar que não consegue. O caso do Cuca é a parte. Entendeu? Contratou técnico pela mídia social. Ele ia trazer o Roger. Aí a torcida falou, o Roger a gente não quer. Ele não trouxe o Roger Machado. Que graças a Deus, né? Não deveria ser o treinador do Corinthians. Não segurar. Aí eu sou criticado porque eu segurei demais, ou não? Vocês não me criticaram já várias vezes? O Vanderlei já não demais? chegou com um prazo de validade? Peraí, só finalizar isso, Marcelo, desculpa. Sim, era até o fim do ano. Porque ele não permaneceria, isso, o Vanderlei que você está falando. Mas hoje o que se cria é impossível segurar. Ou alguém aqui já viu o que aconteceu com o Silvinho? Alguém já viu isso no futebol? Galvão Borges foi parecido aqui, hein? Tudo bem, e ficou... Mas o Silvinho teve uma rejeição inicial. Faz uma avaliação de todos os treinadores que têm vida longa no futebol, qual que não teve resultado no primeiro ano ou nos primeiros 6 meses? Não existe. O Abel chegou, logo depois ganhou uma Libertadores. É Bragantino e Fortaleza, basicamente. O Fortaleza não. O Fortaleza teve resultado. O presidente. Dentro dos resultados que eles buscam, ele teve muitos, né?
Muitos. E aí a gente vai vendo cada vez melhorar. É o ano passado que ele foi mal. Exato. Ele começou mal, e aí o presidente foi firme e segurou. Sim. Agora, o Bragantino não é o... O presidente foi firme e segurou. Eu, como não sou firme, eu não consegui. Entendeu? Como eu não... Corinthians, não tem como comparar. Como é que você vai comparar a pressão que existe lá e a pressão que existe aqui? O meu timão, o Belo, o Pedro, por falar Lili, em pressão, Marcelo, não é questão de... Aí falam, pô, o presidente administra pela rede social. Se fosse, não tinha feito nada do que vocês estão falando aqui que eu errei. Isso é uma outra injustiça, uma bobagem. Você chegou a cogitar o presidente, Roger excelente, Machado? a minha pergunta é nesse gancho aí da pressão mesmo. Já passo para você, Pedro. Na gestão, onde Cuca, Silvinho, Luxemburgo, Lázaro e o próprio Roberto de Andrade foram demitidos ou afastados por conta da pressão da torcida em muitos desses casos? Não é pressão de torcida. No caso do Cuca? Não é pressão de torcida. A torcida queria o Cuca. Não. Do Silvinho, a situação, o que aconteceu ficou insustentável até também? para eles, né? O Cuca, por exemplo, ele decidiu sair por causa da pressão. Ele decidiu por causa da Então, pressão, assim, mas a a pressão torcida influenciou. pedia a saída do Lázaro A pressão também. No dia da coletiva tinha um protesto. Eu estou falando na que a frente do CT. pressão é impossível você segurar. Eu acabei de falar, mas Isso não é que eu da quero. torcida, não é da torcida organizada, é do mundo. É Então, do mas mundo, a- é vocês o dia inteiro, isso aqui é o dia inteiro, Não, é sim. blogzinho o dia torcida- inteiro, é WhatsApp, grupo o dia inteiro. Não sou eu que não aguento também, é o treinador que não aguenta. Como é que o Silvinho ficava naquela situação? Ô, presidente, mas a torcida do Corinthians, ela tem voz muito ativa no clube. Eu acho isso admirável, eu acho isso muito importante. É um clube democrático. Mas eu acredito que hoje muitos corintianos trocariam essa voz ativa, falando dessa temporada principalmente, por bons resultados ou escolhas que dessem certo em campo, o time que estivesse ganhando títulos, que aí não precisaria da Fiel protestar no final da partida, invadir CT, ir na porta de CT. Onde eu quero chegar? Na sua gestão, você enxerga todas essas escolhas, em que houve pressão também por parte da torcida, como escolhas que você acreditou, escolhas que dariam certo, mas não deu paciência, ou em algumas você se arrepende e pensa que poderia ter feito diferente, não teria que ter chegado nesse ponto? Altão, né? Assim, o que eu falo da pressão é que quando você não ganha no começo, a pressão vai começar. E se ela chega no extremo é porque o resultado não apareceu, ponto. E aí você tem que avaliar, não apareceu por quê? Eu fui cobrado muito antes para tirar o Silvinho. Mas a gente segurou ele e eu fui criticado de segurar. Por quê? Porque a gente estava vendo o dia a dia, a gente estava vendo melhor, a gente viu um time competindo, a gente viu o time, tanto que ele chegou em quarto do Campeonato Brasileiro. Aí você consegue segurar. Só que mesmo assim, virou tudo aquilo que virou, porque no começo do ano não tivemos bons resultados. Fernando idem, né? Então a pressão existe quando o resultado não vem. E se ele não vem, a gente tem que ir lá dentro analisar o porquê que não veio. Que nem hoje. Nós tivemos alguns resultados aí que nós deixamos escapar a vitória. Mas alguém aqui tem dúvida que o time evoluiu do que estava, que ele vem evoluindo, que ele vem melhorando? A gente tem que resolver agora que a gente fez um ótimo primeiro tempo, no segundo nós fomos mal. Mas nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Hoje já tem um padrão, o time está melhor. Então você avalia. Empatou ontem, é horroroso o resultado. Mas você vai mudar por quê? Se o time está bem, se o treinamento é bom, se está sendo feito um trabalho. Então você tem todos esses lados. O que eu falo da pressão hoje, e que isso faz mal para o futebol. O Corinthians, ele não teve um padrão de jogo o ano inteiro. Com ar-condicionado não teve. Com o Danilo foi um jogo. Com o Cuca, se não me engano, foi 3 a 4 jogos. O Corinthians começou a enganar, teve esse problema aí extra-campo. E aí o Vanderlei era uma bagunça. Você não sabia o que ia esperar do Corinthians com o Vanderlei. Entendeu? E agora chegou o Mano, você já vê que tem uma triangulação, tem uma aproximação. Entendeu? É difícil, cara, difícil. Agora tá vendo um padrão, Duílio? Agora você tá vendo um padrão? Agora, no final do ano? No final do ano você tá vendo um padrão, Duílio? Você tá de brincadeira, né, Duílio? Tinha que ver no começo do ano já o padrão, Duílio. Entendeu? Mas não... É isso, né, mano? É 4, 5 treinador, aí o ar-condicionado, o técnico ar-condicionado, que era o Lázaro. O clima tá bom, o clima tá bom. Tá aí, ó, o clima tá ótimo aí, ó, no Corinthians. Olha que clima gostoso que tá. Olha que delicioso tá esse clima aí. Tá bom.
Tranquilo.